como preletora esta noite a irmã Tânia Lopes e depois também a irmã Ruth Antunes irá ter um tempo para organizar e para dar algumas informações importantes. Tânia, o tempo é teu, força, muitas bênçãos de Deus para esta apresentação. Olá, boa noite a todos. Conseguem ouvir-me? Muito bem. Sim? Ótimo. Ok. Antes de mais, obrigada por se lembrarem, não é? De partilhar um bocadinho acerca deste currículo. E obrigada não só pela oportunidade de falar um bocadinho acerca dele, mas porque ao reler, porque já foi há alguns anos que eu escrevi, foi uma nostalgia daquelas, e vocês já vão perceber porquê. Mas antes de passar a falar sobre o currículo em si, só abrir aqui a janelinha em que vocês aparecem, as vossas caras todas muito lindas aqui, para eu ver bem. Quantos de vocês estão ou irão lecionar em primeiro ciclo? Só para eu ter uma noção, ok? Algum pela primeira vez? Ok. Algum professor pela primeira vez ou que vai pela primeira vez vai dar aulas de moral evangélica que nunca deu? Ok. Tá bem. Ok. Sim, já sei mais ou menos como direcionar o discurso. E já agora, quem é que já conhece o currículo? Quem é que já pegou nele, desfolhou, leu? Temos ali. Ok. Então, nós vamos falar um bocadinho acerca deste currículo à descoberta do tesouro, apresentar algumas características do mesmo, a imagem da capa está aí. Primeiro ciclo é adaptável, dependendo das realidades, dependendo das características dos alunos, ao segundo ciclo. Ok, podemos adaptá-lo, mas maioritariamente para o primeiro ciclo. Ok, foi o tema do ano letivo 2014-2015 de moral evangélica, foi a inspiração para começar a escrever, que não era supostamente a minha intenção publicar, foi mais, eu escrevi por necessidade. Era mesmo necessidade minha ter um currículo com estes temas que vocês veem aqui, fruto do Espírito e tesouros no céu, e já vamos perceber porquê. E entretanto enviei para a Comacep, porque estava o trabalho feito, mais valia partilhá-lo, não é? Para que todos pudessem usar, e então a forma que se arranjou para chegar a todos foi realmente ser publicado, e fiquei muito feliz com essa oportunidade também. Ele tem uma característica, que ele tem objetivos para cada aula, não só objetivos nossos como professores, como cristãos, ok? Mas ele também tem objetivos de organização curricular e programas para o primeiro ciclo do ensino básico. Ele inclui o manual do professor, tem o manual do aluno e inclui uma planificação anual, que é uma coisa fantástica. Porquê? Normalmente quando vamos lecionar numa escola, eu estou a tentar procurar as vossas caras, mas não estou a encontrá-las. Só estou a ver a minha projeção aqui. Ok. Vai às opções de visualização. Aqui. Sim. Eu há bocadinho já consegui, eu também estava a ter dificuldade. Eu gostava de ver as vossas carinhas, não é? Então não estou aqui a conseguir. Visualizar e depois lado a lado. Ok. Aqui mais. Estou a trabalhar com 2 ecrãs, então no ecrã tenho as pessoas. É como eu. Então pronto. Tenho 2 ecrãs, mas... Depois puxas para cima. Ok. Puxa para cima as pessoas e depois abres, expande e vês... Puxar para cima as pessoas. Para cima quer dizer para o outro ecrã. O meu é de cima e em baixo. Ok, então vamos fazer assim. Por aqui. Ok, já está. Então, continuando, peço desculpa. Continuando, então, as orientações e esta planificação anual, que dá muito jeito, porque quando nós vamos para uma escola e queremos apresentar um currículo, nos perguntam com o que é que vamos trabalhar,
nós podemos dizer que efetivamente temos uma planificação que já vai para o ano todo, está bem? Vocês conseguem ver aqui parte da planificação. Temos dividido por unidades. Unidade 1 tem 2 aulas, à procura do tesouro, tem as competências, lá está, as que eu escolhi e as que fazem parte dos objetivos das orientações curriculares, e depois um resumo das estratégias e atividades. Se vocês quiserem entregar junto da direção, junto até dos professores titulares dos vossos alunos, é sempre bom para que percebam que nós vamos preparados para as aulas, nós não vamos para lá só dizer qualquer coisinha, não, nós vamos preparados, nós temos uma planificação, nós sabemos o que estamos a fazer. Às vezes até aconteceu comigo, podemos estar completamente perdidos, e isso aconteceu-me quando eu criei este currículo, porque a escola não estava a ser muito acessível a começar a disciplina, e eu senti-me um bocado perdida. Podemos estar muito perdidos, mas nunca mostramos, ok? Temos a planificação, sabemos o que estamos a fazer, somos professores de moral evangélica, ok? Uma coisa que é importante neste currículo, se vocês repararem, ele começa por à procura do tesouro, ok? Depois, o verdadeiro tesouro. E de seguida, temos aqui piratinhas diferentes. Este tesouro, como vocês viram, vai abordar o fruto do espírito, ok? Mas não faz sentido eu pegar nesse tema se antes as crianças não tiverem um encontro com Jesus, ok? Então, primeiras 2, 4, 6 aulas é preparar, é apresentar o plano da salvação, é apresentar quem é Jesus, o que é que ele fez por nós, ok? E é realmente dar-lhes a conhecer que agora eles são uns piratinhas diferentes, está bem? Também já vamos perceber um pouco porque uns piratinhas diferentes. Só depois destas 6 aulas, que são muito importantes, se acharem necessário, que não precisam ser 6, podem ser mais, está bem? É que nós começamos a apresentar o fruto em si. Isto é muito importante, porque não faz sentido eu esperar que o meu aluno dê fruto, ou perceba sequer o que é o fruto do Espírito, se ele não teve um encontro com Jesus, com aquele que vai fazer a transformação na vida dele, está bem? Então termos este cuidado. Como é que surgiu o currículo? Então, basicamente, os primeiros 3 alunos que eu tive inscritos quando dei esta disciplina em Macedo Cavaleiros foram a Marina, o Luís e o Alex. Foram 3 alunos inscritos e que conseguimos começar as aulas. A Marina, o Luís e o Alex já conheciam Jesus, já tinham aceito Jesus, só que continuavam a achar que, ok, aceitei Jesus, ele é o meu salvador, mas ele vive a minha vida como eu quero e da maneira que quero, e sem muitas bases, porque eles começaram a ir à escola dominical e logo de seguida começaram a ir à moral evangélica. E então houve uma necessidade muito grande, não só com estes meninos, mas com todos os outros, porque a disciplina começou com 3 alunos e no ano a seguir passou para 20 e qualquer coisa alunos só do primeiro ciclo. E todos eles com um contexto familiar muito, muito complicado, com falta de bases, com pais que não conheciam Jesus, e então era preciso mesmo começar do zero. E estava a ter alguma dificuldade em conseguir que eles ficassem interessados na aula, na disciplina. E a maneira que eu arranjei deles ficarem mais focados foi, ok, vou criar histórias em que eles são os personagens principais. Então, as histórias que vocês podem ler neste currículo, onde aparece o nome, e alguns de vocês já mostraram que têm aí convosco, quando aparece Marina, Luís ou Alex, as características dos meninos que estão nas histórias que vocês leem são mesmas destes meninos que estão aqui, está bem? Que não mostra a cara, por vários motivos, mas são estes meninos, está bem? A personalidade dos alunos que estão nas histórias seculares que vocês encontram no currículo são as personalidades destes alunos, e foi assim que ele surgiu. Então, mas afinal, para quem ainda está a começar, para quem está a começar a dar aulas, porquê que é importante usar um currículo? Para nós, que é uma correria todo dia e não temos propriamente tempo para estar horas e horas e horas a preparar aulas, se tivermos um currículo com a aula já preparada, vamos poupar imenso tempo, ok? Vamos conseguir ter coerência, mesmo não tendo escrito nós o currículo, vamos ter coerência, vamos ter conteúdos, um fio condutor, um ensino sistemático que vai promover também a aprendizagem dos nossos alunos. Isto é muito importante, termos um ensino sistemático. Quando chegamos à igreja, até os irmãos perguntavam, então estamos tantas semanas a estudar o mesmo livro, ou mesmo... Sim, ensino sistemático é importante, o mesmo tema trabalhado de maneiras diferentes, está bem? E há um acompanhamento, o aluno pode acompanhar o currículo em si. Então, sempre que possível, usem um currículo. Agora,
Outra parte, usar um currículo. O currículo é espetacular, mas ao mesmo tempo é muito mau, porque lá está tudo feito, está tudo preparado. No caso deste, e vocês vão ver, tem atividades, tem lições objeto, tem atividade plástica, pode promover um bocadinho a preguicite do professor. Então, o que é preciso? É eu saber que tenho o meu currículo, mas que o grupo que está à minha frente não pode usar o currículo. Eu vou-me explicar, ok? Este currículo que eu escrevi e que está, não sei se estão a ver a minha imagem ou o PowerPoint, mas estão a ver este currículo que eu escrevi, ok? Foi para os meus alunos, ok? E mesmo assim eu adaptei as aulas a eles. Ou seja, quando vocês preparam a vossa lição, quando vocês preparam a vossa aula, e o segundo ponto que está ali é a preparação da aula, é importante nós prepararmos a aula em casa, lermos em casa, estudarmos em casa, está bem? Adaptem também aos vossos meninos. Quem sabe até pegar nos nomes da Marina, do Luís e do Alex e pôr os nomes dos vossos alunos. Uma aula de uns, uma aula de outros, eles vão achar fantástico, porque eles vão perceber que são parte da história, ok? Então não se esqueçam de adaptar o currículo aos vossos alunos, preparar as aulas, está bem? E tenham em atenção, por favor, o currículo emergente. Ou seja, todos os outros professores das outras disciplinas, português, matemática, etc., estão pressionados para executarem um currículo, ok? E levarem para a frente os objetivos pedagógicos para a disciplina deles. O nosso primeiro objetivo é conhecer as necessidades das nossas crianças, ok? Dos nossos alunos. E eles não vão ter isso nas outras disciplinas, mas podem ter na nossa. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos de permitir que eles falem, ok? Eles estão a ser bombardeados com uma série de coisas, e eu no outro dia estava a falar sobre isso, a dar uma formação sobre isso. Eles estão a ser bombardeados com ideias erradas que vão contra a palavra de Deus, tanto a nível de vídeos, a nível de jogos, tudo na escola, estão a ser bombardeados, então eles precisam de falar. Se o teu aluno naquela aula precisa de falar sobre outro tema, não tenhas problema em não dar a aula toda naquele dia, está bem? Ouve o teu aluno, percebe o que é que ele precisa, está bem? E trabalha se calhar esse tema nessa aula. Mas eu não me preparei, mas o Espírito Santo também capacita, ok? E nós também dependemos dele para esta aula. Lá está a oração e direção. Se há aula em que um professor maior do que nós está lá, é este, ele está lá connosco, está bem? E ele vai dirigir a nossa aula e dirigir também aquilo que precisamos de dizer. Chegou-me a acontecer ter uma aluna que estava, penso que foi mesmo a Marina, estava muito mal naquele dia e começamos a falar do tema e os outros meninos também, e foi uma aula bastante produtiva. Ok, não dei o currículo, não faz mal, dei na aula a seguir, ok? Mas foi a situação do currículo emergente, ok? Como é que as aulas estão organizadas neste currículo? Temos um cabeçalho, está bem? Com o número da lição, um versículo-chave, todas as aulas têm um versículo bíblico que é a base da aula, está bem? Um objetivo geral e um objetivo, como eu já disse, as orientações curriculares. Uma introdução, uma história secular ou da Bíblia, abordagem à história, atividade, abordagem ao tema e expressão plástica. E agora, com a vossa permissão, gostava de vos mostrar aqui excertos do currículo, porque alguns de vocês têm o currículo e podem abri-lo, não é? E ver como é que ele é por dentro, mas outros de vocês não. Então, este é um exemplo de um dos cabeçalhos, está bem? Da lição número 1, à procura do tesouro, temos o versículo-chave. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Qual é o objetivo? É que eles percebam que precisam de usar a Bíblia, valorizar a palavra de Deus como uma mapa que nos leva ao tesouro. Tesouro este que é Jesus, ok? Introdução ao tema, por exemplo, uma das introduções, vamos ouvir a história de 3 alunos de moral evangélica, como vocês, que no primeiro dia do ano tiveram uma grande surpresa, quando perceberam que a sua aula ia ser um bocadinho diferente daquilo que eles previam, ok? Não têm que dizer como está ali, não têm que ler a introdução, por favor, não leiam a introdução, está bem? Olhem para os vossos alunos e, parafraseando e criando curiosidade, qual é a ideia? É que eles fiquem com vontade de saber o que é que vem aí, o que é que vem a seguir, está bem? Aqui mais um cabeçalho para vocês verem, do início da segunda aula, e sempre na introdução o quê? Resumo da aula anterior, resumo da aula anterior. Lembram-se do que falamos na aula anterior? Sempre um fio condutor entre as aulas. Então, eu gostava de vos ler um excerto de uma das histórias, só para recapitular aqui uma coisa. Uma aula é uma história secular, é uma história inventada, ok?
inventada e não só, algumas delas aconteceram mesmo com com os meninos, mas é uma história secular. A aula a seguir é uma história bíblica, as duas sobre a mesma verdade, ok? Posso-vos ler um bocadinho de uma história, da primeira história? Sim? Está cá alguém? Sim? Ok, então eu vou ler. Sim. Sim, obrigada. Então, hoje é um dia diferente. Depois de meses a dormir até tarde e a brincar o dia todo, todas as crianças e jovens regressam às aulas. Um pouco ensinados, com pouca vontade de estudar, mas todos com um enorme desejo de voltar a estar com os seus colegas. O Alex, o Luís e a Marina moram na mesma rua, por isso vão juntos para a escola. Como são de turmas diferentes, costumam encontrar-se nos intervalos das aulas. Ouvi dizer que há uma professora nova na escola e que os nossos pais nos inscreveram na disciplina dela, disse o Luís. Oh Luís, para de inventar, é sempre o mesmo gozão, gritou a Marina. É verdade, disse o Alex. A minha mãe disse-me que íamos ter uma professora nova. Espero que seja simpática. Oh, espero que seja divertida, disse a Marina, que só pensava em brincar. Espero que não nos dê muito trabalho, resmungou o Luís, que de todos era o mais preguiçoso. E era mesmo. Chegou finalmente a hora da aula com a professora nova. Era uma disciplina com um nome tão esquisito que eles nem sabiam muito bem como dizê-la. Mais esquisito ainda era o facto de serem os únicos alunos inscritos na dita disciplina. Acontece muitas vezes, não é? Termos grupos pequeninos, turmas pequeninas, não é? E eles identificam-se com isto. Quando a professora entrou na sala, ficaram admirados. Era bastante nova. Olá, eu sou a professora Tita. Vou dar-vos a disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica, mas para ser mais fácil podem chamar Moral Evangélica. Ninguém respondeu. Ok, já vi que nenhum de vocês responde. É possível que tenha sido algum pirata a cortar-vos a língua. Pirata? Gritaram os três em conjunto. Sim, andam aí uns piratas pela escola. Isso é impossível, senhora professora, disse o Alex. Podem chamar-me professora ou Tita. Bem, é pena, porque eu trouxe um mapa do tesouro e esperava que vocês me ajudassem a encontrá-lo. A verdade é que nesta aula o que aconteceu foi mesmo isto. Eu escondi uma Bíblia num baú e vocês depois podem ler o resto da história, não é? E é isto que eles vão fazer. Eu escondi uma Bíblia dentro de um baú e eles tiveram que andar pela escola à procura do baú e quando encontraram o baú, encontraram a Bíblia. Ok, afinal não era o tesouro, era o mapa do tesouro. Então vamos explicar que a Bíblia é o mapa do tesouro que aponta para Jesus. Na aula a seguir falamos também de Jesus. E este tesouro vai nos ajudar a juntar tesouros no céu, ok? Que é quando nós damos fruto. E há este fio condutor ao longo das aulas. Todas as aulas, praticamente todas, têm alusão aos piratas, ou têm alusão a tesouros, ou uma atividade prática desta aula é mesmo levar moedas de chocolate ou de cartolina. De chocolate é sempre melhor, eles gostam mais, não é? E eles fazerem uma caça ao tesouro dentro da sala, ou se tiverem possibilidade fora da sala, sempre tudo muito dinâmico, muito prático, no sentido em que tenham o currículo, sim, tenham o currículo, mas sejam o mais práticos possível, ok? Não fiquem, não leiam só, se quiserem podem um dia lerem a história, no outro dia eles são as personagens, vocês são o narrador e podem ler juntos, e vamos ver também algumas maneiras de fazermos isto. Outro exemplo de outra história, não vou ler tanto, eu li esta porque é a primeira, está bem, mas só para vocês terem uma ideia. E estamos aqui a falar sobre o tesouro ensina-me a ser manso. Estava um lindo dia de sol e o pirata Alex segurava o leme do navio, enquanto a Marina e o Luís ajustavam as velas do barco. O mar estava calmo e tudo parecia correr bem, até a primeira nuvem cinzenta aparecer. Basicamente, eles estão a brincar no recreio a fazer conta que são piratas. E alguém diz, obedece ao homem do leme, ao que a Marina diz assim, a Marina decidiu acabar ali com a brincadeira de faz de conta. És sempre tu que ficas no leme, assim não tem piada nenhuma, já não estou a gostar da brincadeira, porque é que não posso ser eu a ficar no leme? Oh, não podes abandonar assim a história, disse o Luís. A Marina começou aos pontapés à caixa que fazia de navio, saiu do recreio a gritar com Alex e com o Luís. Nesse dia, os três chegaram à aula muito chateados e amuados. Todas as histórias seculares que estão aqui são inspiradas em factos reais, ou seja, eles portavam-se mesmo muito mal, mas a ideia é que os vossos alunos se identifiquem com estas histórias, eles percebam que a Bíblia fala de histórias, sim, com que nos podemos identificar, mas também temos estas mais da realidade deles, da escola, do recreio. Há aqui uma história que fala sobre o medo, o Luís tinha muito medo e toda a gente lhe chamava Medricas. Várias histórias então com situações que eles podem identificar. Quando eu conto a história bíblica, ok? Por exemplo, nós falamos sobre o tesouro, o mapa do tesouro, que é a Bíblia, a história bíblica será Josias. Josias quando encontra a palavra do Senhor.
ok? Então nós temos esta ligação entre as duas histórias. Agora, quando eu conto a história bíblica, eu preciso arranjar estratégias para a contar sem ser secante, está bem? Eu não posso só mostrar vídeos todas as aulas, eu não posso só ler a história todas as aulas. Uma coisa que é fantástica e que eles decoram a história e nunca mais se esquecem, façam teatro com eles. Façam, cada um é uma personagem e depois trocam e depois fazem outra vez e depois façam teatro porque eles gostam e é uma maneira deles memorizarem. Podem levar uma bola e passar entre os alunos e cada um vai repetir um pouquinho da história para ver se lembraram. Podem contar a história, a fazer a história com plasticina, eles adivinharem o que é que vocês estão a fazer. Podem fazer uma exposição tipo museu na sala, eles entram e vocês dizem bem-vindos ao nosso museu. Hoje a nossa história fala e vão mostrando uma imagem de cada vez. Eu não sei, olha, inventem, ok? Usem os recursos e no currículo também diz como é que podem contar a história, mas usem-se da vossa criatividade também, não fiquem presos no currículo. E hoje em dia o senhor Google tem tantas ideias, não é? E o senhor YouTube, que nós não precisamos de ficar presos a um currículo. Isto é muito mal a dizer isto, porque o currículo foi eu que escrevi. E estou-vos a dizer para não ficarem presos ao currículo, está bem? Portanto, se eu estou a dizer isto é porque é mesmo uma realidade, está bem? Não ficarmos presos ao currículo. Termos em atenção depois nas atividades e nas dinâmicas que estão no nosso currículo, termos criatividade, mais uma vez, procurem. Eu garanto-vos que as atividades que eu coloquei neste currículo, vocês encontram 1001 que são melhores do que as que lá estão, ok? Porque há sempre ideias melhores, há sempre ideias diferentes. Podem usar a que lá estão, podem e devem, é para isso que adquiriram o currículo, não é? Mas se encontrarem uma mais gira, mais divertida, usem, está bem? Não fiquem presos ao que está lá escrito. Experimentem sempre, está bem? Quando no currículo aparecerem experiências científicas, lições objeto, qualquer coisas que impliquem experimentação, que podem correr mal, experimentem em casa, está bem? Não vão para a aula. O currículo diz para eu levar uma vela e um balão e mais não sei o quê. E vocês levam, mas não experimentaram em casa. Pode correr muito mal. E os nossos alunos cheiram medo e ansiedade à distância. Então, se nós formos bem preparados, alunos do primeiro ciclo, então, eles conseguem perceber, tu não sabes o que estás a fazer, pois não? Portanto, vão preparados, está bem? Façam em casa e tenham em atenção uma coisa, às vezes as atividades são tão engraçadas, isto acontece também com a atividade plástica, são tão giras, tão divertidas, que nós passamos o tempo todo na atividade e na dinâmica e depois já não temos tempo para a mensagem da Bíblia. Ok? Tenham isto em atenção também. Se não conseguem fazer a atividade, se virem que é muito longa, escolham outra ou tentem organizar a aula de maneira em que a verdade bíblica da história, a parte da história, é importante. O que eu fazia era, quando era história bíblica, eu investia mais na história bíblica e menos nas atividades. Quando era a história secular, se eu tivesse que contar um bocadinho mais depressa, não há problema, não é Bíblia, é uma história para eles se identificarem, está bem? Terem atenção a isso, está bem? E todas as atividades que escolherem, se não forem do currículo, as que lá estão, que possam ir de encontro à verdade que está no cabeçalho, sempre, está bem? Para termos um fio condutor na nossa aula. É muito importante, ok? Algumas atividades e dinâmicas que constam no currículo, aqui já estão reproduzidas, está bem? São ideias que estão lá. Criar uma tabela, por exemplo, vocês veem aqui este menino a escrever no quadro. O que é que eu fazia quando estava a jogar a bola? Chutava com força. Agora, o que é que Jesus queria que eu fizesse? Se calhar chutar devagar. Quando ficava zangado, o que é que eu fazia? Ou quando a minha mãe me obriga, dou pontapés às coisas. Agora, o que é que eu faço? Agora, se calhar, eu vou arrumar e vou obedecer. Pronto, este tipo de diálogos com eles, que depois eles fazem este registro, as experiências científicas também, ok? Jogos, pesquisas na Bíblia, eles gostam de pesquisar na Bíblia. O que é que será que Jesus fez nesta história? Está no versículo tal, no livro tal, no capítulo tal. Quem é que descobre primeiro? Façam-nos também, levem Bíblias, está bem? Eu fazia isto, eles não vão com Bíblia para a escola. Alguns deles até iam, coitadinhos, no dia de moral evangélica. Os de primeiro ciclo, pelo menos os meus, alguns não iam com a Bíblia para a escola. Levavam para a escola dominical, mas para a escola não levavam. Então eu levava tipo um saco com 4, 5, 6 Bíblias, para que todos pudessem fazer a pesquisa, manusear a Bíblia, e se descobria que algum deles não tinha, até levava e oferecia, ok? É muito importante que eles possam... Agora temos telemóveis, e alguns deles no primeiro ciclo até já têm telemóvel, mas o mexer nas folhas... Eu ainda sou... Eu estou a ficar velha, é o que eu digo, eu disse ao irmão no início, estou a ficar velha. Mexer no papel, está bem? Da Bíblia é importante. Versículo-chave.
Sejam criativos em fazê-los memorizar a Bíblia, ok? O versículo-chave. Memorizar o versículo, sim, memorizar o versículo. Porque quando eles estiverem nas situações em que precisam de revelar o fruto do Espírito, a mansidão, a temperança, o amor, etc, 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 aquilo que os vais fazer aqui, luzinha na cabeça deles, é aquilo que aprenderam e é o versículo-chave, ok? É a parte da Bíblia. E o Espírito Santo não pode lembrar-lhes conteúdo bíblico se eles não aprenderam, ok? Então, que eles possam memorizar para que na altura certa até querem dar um pontapé em alguma coisa, aí, mas eu aprendi aquele versículo e aquela história que diz que o Senhor quer que eu tenha calma e quer que eu seja, ok? Diferente. E criativos, ok? Sejam criativos em ensinar o versículo-chave, levem jogos, levem puzzles. Cheguei a levar uma corda para estender a roupa e o versículo também lá, está bem? Um recurso que agora têm muito, muito interessante e que está a ser feito, pelo menos nós aqui estamos a fazer, a Boa Semente está a fazer, está bem? Que sigam o canal do YouTube da Boa Semente, que é o versículo cantado. Resulta tão bem. Há meninos a quem eu ensinei versículos cantados há 3, 4 anos que ainda hoje o cantam. Porque eu cheguei a decorar matéria para os testes, inclusive para o Instituto Bíblico, para saber, por exemplo, a segunda viagem missionária para a Cilícia, Síria, Derbe, Listra, Frígia da Galácia. Ok, como é que eu vou decorar isto? É a cantar, é um recurso fantástico. Cantem com eles, cantem, mesmo que não saibam cantar muito bem, não faz mal, cantem, ponham vídeos a dar com a música, porque fica no ouvido e eles vão memorizar, ok? Está aqui, como eu vos tinha dito, os versículos. A Boa Semente tem alguns cantados. O Departamento Infantil Nacional da Convenção das Assembleias de Deus em Portugal tem um documento que é o Canta Criança, com 300 e tal músicas infantis, e no fim tem versículos cantados, ok? Se vocês, a cada formação de professores que nós fazemos do Departamento Infantil Nacional, nós fornecemos maquetes, áudio mesmo, dos versículos cantados que vocês podem usar e devem usar nas vossas aulas de moral evangélica, seja no primeiro ciclo, seja no segundo, ok? Façam puzzles, cantem lenga-lengas, levem a viola para a aula, cantem os versículos, está bem? Todas as aulas do currículo têm um versículo-chave, ok? Estou a falar muito rápido, se tiver vocês façam assim, está bem? Às vezes falam um bocado rápido. Ok, atividade plástica. Sejam criativos, mais uma vez. Vocês têm atividades plásticas, eu vou-vos mostrar algumas no currículo. Tenham atenção ao tempo, está bem? Eu gosto muito de atividades plásticas em grande, com tintas e com... Gosto de me sujar toda a fazer estas coisas. Pronto, gosto de fazer estas coisas assim. Mas o que é que era preciso? Como a aula é tão curta, não é? E às vezes eles até se atrasam um bocadinho e depois eles chegam, o material já tem que estar pronto, se for o caso de ser uma aula com tintas, com essas coisas assim, está bem? Preparem, entrem um bocadinho mais cedo, está bem? Só aqui uma parte para quem vai começar e é assim mais novinho. Eu cheguei a ir mais cedo para a sala para preparar coisas e a ter funcionárias a ralhar comigo. Tu não podes estar sozinha na sala! Tu não sabes que os alunos não podem estar na sala sozinhos? E assim a dar-me um ralhete daqueles. Pronto, se isso acontecer, não se assustem, às vezes acontece quando vamos dar aula e temos assim aspecto de meninos e meninas, mas acaba por ser engraçado, depois as funcionárias ficam muito atrapalhadas. Ok, isto é só uma à parte. Tempo, materiais e preparação. E aqui temos alguns dos exemplos dos desenhos, das atividades, que não são só desenhos, temos, por exemplo, aquela primeira imagem é para ordenar as imagens, faça redundância, tem puzzles também, tem para reportar, e estes constam não só no manual do professor, para o professor saber a atividade que é, não é? Estão em anexo, existem anexos no manual para que ele saiba as atividades todas, mas existe depois também no manual do aluno, ok? Em que a cada atividade depois eles podem fazer no seu próprio manual, está bem? Estas ilustrações foram feitas pela nossa amiga Sara Serafim. Além destas atividades que estão no manual do aluno, tem outras propostas explicadas, ok? Explicadas como fazer. Pintem com papel crepe, por exemplo, o ser manso, ali a folha toda rasgada, que depois nós ficamos tão furiosos, rasgamos a folha, mas depois vamos tentar voltar a pôr os pedaços, é difícil. Colagens, ali um baú do tesouro, porque cheguei, o currículo tem
um molde de um baú para fazer em cartolina, está bem? Mas vocês podem comprar aqueles baús de madeira, lá está, sejam criativos, dos chineses, e eles pintarem com tintas e ficam com este baú para acumular, e eu já vos vou mostrar porque já vai aparecer mais à frente, porque é que vocês precisam de ter um baú, está bem? Outras atividades, origami, inclusive numa das páginas ensina a fazer as dobragens daquele origami do barquinho, ok? Sejam pacientes para mostrar que se amam uns aos outros, e temos também um gráfico, ordenar as imagens, a técnica da borboleta, das tintas, ou seja, toda uma série de propostas de coisas o mais diferentes possíveis umas das outras, para que eles não vão para a aula a pensar, oh, vou pintar outra vez. Ou vou escrever outra vez. Okay? A ideia é que eles vão para a aula e o que é que vamos fazer hoje? O que é que a maluca da professora se lembrou de trazer hoje para nós fazermos? Ok? E acaba por ser dinâmico e interessante, e também é bom que eles saiam, não é esse o objetivo, atenção, mas é bom que eles saiam para as outras aulas a dizer, a minha aula de moral evangélica foi mesmo fixe, para que as pessoas percebam que ok, nós estamos a dar a nossa aula com gosto, com amor, e estamos a trabalhar, não vamos só fazer qualquer coisinha, está bem? Ali as nossas correntes, por causa da história de Paulo e Silas, mas ele está amarrado, mas está feliz, como vocês estão a ver as mãozinhas, não é? E são coisas tão simples, vocês repararem, olhem lá, são coisas tão simples de se fazer, não é nada de difícil, mas que eles depois, que eles gostam de fazer e que é diferente. Estas propostas não estão lá, mas eu pus aqui porque achei que era importante. Uma das coisas que eu fazia sempre no primeiro ciclo era... Eu gosto muito de fotografias, eu estou sempre a tirar fotografias a tudo. E agora com a minha filha, então, o telemóvel fica cheio de fotografias. Mas uma das coisas que eu fazia, porque eles eram filhos de descrentes, lá está, era o portfólio do aluno. Então eu fazia pelo menos um registro, uma fotografia de cada um de uma atividade da aula, e depois escrevia numa folha qual foi o objetivo da aula. Papá, mamã ou pais, hoje aprendi que Jesus me ama e que morreu na cruz para me salvar, e uma fotografia da atividade, para que eles pudessem levar para casa, para que os pais pudessem ler também, saber o que é que eles estavam a aprender na nossa disciplina, ok, na disciplina moral evangélica, e quem sabe, porque a gente não sabe, eu já não estou em Macedo Cavaleiros, eu não sei onde é que estes alunos andam, o que é que eles estão a fazer. Quem sabe se algum deles até ou se afasta do Senhor e um dia encontra lá o portfólio e vai ler e diz: epá, olha, eu aprendi que Jesus me ama, eu aprendi que Jesus... Não sei se faz sentido para vocês, mas isto para mim faz muito sentido, o despertar neles, porque atenção, eu não quero que eles se percam, mas nós não sabemos o que é que vai ser da vida dos nossos alunos, não é? Nós não somos professores para sempre dos nossos alunos. Então, tudo que nós pudermos fazer para que eles se lembrem sempre, agora ou depois, de que Jesus os ama e de que houve um professor ou uma professora que lhes ensinou isto, nós possamos fazer isto também. Quem diz isto é fazer a nossa disciplina, o nosso currículo, mas acima de tudo a nossa disciplina, conhecidos na escola, está bem? Aquela flor que vocês veem em cima foi para oferecer à professora titular no dia do professor. Ok? A dizer, professora titular, tu és importante, não é o nome da professora, não é? Tu és importante, e na nossa aula de moral evangélica aprendemos que tu és importante e que tu tens um papel importante na nossa vida. Os marcadores que vocês veem aí com desenhos deles e um texto também, acho que foi, também já não lembro que dia foi, mas foi para oferecer às funcionárias, também com uma fotografia deles. Tenham atenção em ter sempre uma declaração assinada em como podem utilizar as fotografias dos vossos meninos, está bem? Pelos pais, pelos encarregados de educação. E essas pulseiras dos 4 pontos, os 4 pontos deram-nos autorização para usar no currículo, vocês podem, está também no currículo do aluno, ou seja, eles podem pintar, tem assim uma série delas, como vocês podem ver, e a ideia é, plastificando ou não, eu no meu caso eu depois plastifiquei, está bem, eles poderem usar eles e oferecer aos colegas da turma, convidando-os para quê? Venham assistir à minha aula de moral evangélica porque é tão fixe, está bem? Então, e nós hoje fizemos uma experiência científica e pronto, e convidar... A minha filha está a chorar, que era mãe. A babysitter tem que aguentar mais um bocadinho. Ok. Então, só para vocês terem uma ideia de como é o currículo, está bem? Assim, a estrutura em si, temos a história, ok? Aqueles bocadinhos que eu vos li,
E depois temos estes pontos que tivemos a falar até agora. Ou seja, vocês até para trabalhar a história bíblica e a história secular têm a abordagem. Não leiam tal e qual como está aqui, isto é só uma ideia, está bem? Para vocês usarem como base e como trabalhar a história, porque não chega só a contar a história, eu tenho que perceber se eles perceberam a história e se a história se fez alguma coisa e o que é que eu vou trabalhar, que verdades é que eu quero trabalhar naquela história, está bem? Depois, este PowerPoint eu depois posso também enviar. E aqui está o porquê do baú. A cada aula que eles têm, ok? A cada conjunto de verdades, está bem? Eles têm uma moeda para guardar no seu baú do tesouro. Pode ser este ou pode ser um em madeira pintado, ok? As moedas têm duas faces. Tem a face que tem a verdade, o tesouro ensina-me a ser amável e bondoso, e depois tem a face que tem o versículo. Eles vão guardando no baú. No final do ano, no final do currículo, levam um baú cheio de moedas para casa com as verdades que aprenderam ao longo do ano. Agora, o que aqui está? A internet sabe quase tudo. Por que é que eu pus isto aqui? Mais uma vez, usem o currículo, se não adquiriram ainda e se acharam que de alguma forma é interessante e é pertinente para as vossas aulas e para os vossos alunos, adquiram, comprem, não sei como é que isso se faz, mas depois com certeza alguém vai explicar, ok? Mas lá está, mais uma vez, não fiquem presos ao currículo, não fiquem presos àquilo que está lá escrito, porque ser professor é muito mais do que isso, é conseguir pegar no que está escrito no currículo e transformar de forma a que seja interessante para a turma como um todo e para cada aluno individualmente, ok? Tendo em conta também o ensino individualizado. Se eu tenho um aluno que não percebeu no conjunto, se calhar enquanto os outros estão a fazer a atividade plástica, eu preciso me sentar e voltar a explicar e ter esse cuidado, está bem? Deixo-vos também aí o meu e-mail para que possam contactar se for necessário, se tiverem alguma dúvida, precisarem de ajuda com alguma coisa, se precisarem mais alguma informação, está bem? Está aí também. E gostava de vos ler, porque comecei a história, contei o meio, já agora como é que acaba a história, senão vocês saem daqui tristes sem saber como é que acaba a história, não é? Digam que sim, que ficam tristes se eu não contar. Pronto, então se querem que eu conte, eu vou contar, está bem? Então, na 37, eu estou a usar as páginas do manual do professor, está bem? Para a minha referência, mas o manual do aluno tem também as histórias, está bem? Para que eles possam ler, ok? Então, eu vou ler o finzinho, como vocês perceberam. Temos a história secular, temos a história bíblica, temos a parte da salvação, temos a parte do que é que Jesus fez, temos a parte que, ok, agora eu sou um filho de Deus, eu tenho que ser um piratinha diferente, não posso ser como os piratas maus que roubam e que andam aí a fazer coisas feias, eu tenho que ser diferente, está bem? Porque eu tenho Jesus no meu coração. E depois temos as várias partes do fruto que nós precisamos de dar. E acaba mais ou menos assim. A Tita continuou a explicar que se nós usássemos o que aprendemos, as pessoas iam acreditar. O normal é as pessoas serem egoístas, mas se as amarmos, elas vão notar que somos diferentes. O normal é as pessoas viverem tristes, mas se as fizermos sentir a felicidade que Jesus dá, elas vão notar que somos diferentes. O normal é as pessoas serem impacientes, intolerantes, maldosas e interesseiras, mas se formos pacientes, amáveis, bondosos e mansos, elas vão notar que somos diferentes. O normal é as pessoas viverem sem fé e sem esperança, mas se as fizermos ver a esperança que nós temos em Jesus, elas vão notar que somos diferentes. E quando perguntarem por que temos estas coisas todas, nós vamos poder explicar que não somos melhores do que ninguém, mas que temos Jesus no nosso coração. Assim é mais fácil. Eu quero ir para o céu e estar com Jesus, mas não quero ir sozinho, disse Luís. Então, a vossa missão é esta mesmo, ir por todo o mundo, começar pelas pessoas que estão mais perto, vizinhos, amigos, colegas, professores, e falar de Jesus a todos. E, quem sabe, para o ano, em vez de sermos 4 na sala, podemos ser mais. Missão aceite. Preparem-se porque os piratinhas de Jesus estão aqui para cumprir a sua missão. E é assim que acaba o currículo, com uma mensagem evangelística. Pode ser feito ao longo do ano todo. Convidem os vossos amiguinhos, convidem. Foi através destes 3. Eu comecei com 3 alunos e acabei, quando vim embora, deixei 23 alunos no primeiro ciclo porque eles evangelizavam. Eles evangelizavam lá dentro. E como naquela hora em que eu dava aula não havia outras coisas, eles não faltavam a nada,
Então acabava por ir tendo mais um, e depois inscreviam-se, e mais um, e quando veio por ela tinha 3 turmas num total de 23 alunos, porque eles evangelizavam. Agora, eles só vão evangelizar se nós lhes dissermos como é que isso se faz, não é? E por isso é que estão lá as pulseiras dos 4 pontos, por isso é que está lá essa informação, e por isso é que a última temática é, ok, nós queremos dar fruto, queremos juntar tesouros no céu, porque esses não se corrompem, não é? Mas quando vamos para o céu não queremos ir sozinhos, queremos levar o máximo de pessoas connosco, porque é o sítio mais fixe, não é? Então nós queremos que todos vão, porque lá vai estar Jesus e nós vamos estar todos juntos também. Só desligar, parar aqui o compartilhamento, está bem? Mostrar-vos aqui só então, este é o manual do aluno, ok? Eu ia filmar um vídeo a abrir as páginas, mas não tive tempo, portanto vai mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia. Ou seja, o manual do aluno tem o textinho, não é, da história, e depois tem algumas questões para eles poderem também, as questões que aparecem na do professor, poderem trabalhar um bocadinho a aula. Tem para eles poderem desenhar. As folhas são bastante grossas, ou seja, se for preciso recortar, não se vai desfazer tudo. Ele por acaso foi impresso em folhas bastante grossas e quase que parecem cartolina, está bem? Aqui para vocês poderem criar a história de Dorcas, recortar as personagens e colocarem pauzinhos e eles as nossas moedas, para eles a cada aula cortarem uma moedinha, colarem as 2 faces e colocarem no seu baú, está bem? Aqui mais uma tabela, eu não mostrei tudo, não pus tudo no PowerPoint, não, também não vos posso mostrar tudo, senão vocês depois não têm nada para, não ficam curiosos para ver. Não é? E o manual do professor, as folhas já são mais fininhas, faz todo sentido, não é? Ok? Que tem uma série de atividades também. A única coisa que, e eu estava a dizer isto no outro dia à irmã Isabel e à Ruth, estava-lhes a dizer, se eu escrevesse agora este currículo, eu mudava praticamente tudo, porque à medida que nós crescemos e que aprendemos, não é? Vamos melhorando, e se assim não fosse é que era mau. Então, uma das coisas que eu colocaria seria propostas de atividades para o versículo, ou propostas de versículos cantados que hoje já os tinha, na altura eu não os tinha. Hoje eu tenho maquetes de músicas e músicas para se cantar os versículos, mas está, são tudo ferramentas que vocês ainda podem procurar no YouTube ou procurar até através do DIN, que no documento Canta Criança, que nós fornecemos aos professores com as nossas formações. A Boa Semente também já tem alguns, portanto seria o aspecto crucial a melhorar. Não sei se algum de vocês tem alguma dúvida, algum comentário que gostasse de fazer, a ver se vos consigo ver aqui a todos. Alguma questão em relação ao currículo, se ainda estão na dúvida se vão comprar ou não, se vos posso esclarecer alguma coisa que possa ser útil. Não há dúvida. Como fazer para comprar? É uma boa dúvida à qual eu não sei responder, portanto eu vou passar a palavra, está bem? Obrigada pela oportunidade. Desculpem se falei assim um bocadinho rápido, mas acho que consegui cumprir o horário. Pronto, ainda vamos deixar, alguém que tenha mais alguma pergunta, depois seguidamente a Ruth Antunes irá explicar como é que podem adquirir estes materiais, mas ainda está aberta, por assim dizer, a oportunidade de outras pessoas fazerem perguntas à Tânia. Se quiserem que mostre mais alguma parte acerca do livro, acerca do currículo. Já sabem, atualmente temos as aprendizagens essenciais, que é o documento que nós temos diante do Ministério da Educação, que foi entregue, por acaso está à espera da homologação, mas onde todo este tipo de material se insere com muita facilidade, não é? Porque o que nós temos lá basicamente é o relacionamento com Deus, o relacionamento comigo próprio, com a família, com o próximo, com a sociedade, com a natureza. Portanto, no fundo, o livro da Tânia insere-se perfeitamente dentro destas temáticas, mas pronto, eu vou deixar aberto, se tiverem alguma pergunta para fazer, aproveitem agora que tem aqui a autora. E se necessário for enviar-vos a planificação, eu penso que ainda a tenho editável, para que vocês possam editar de acordo com aquilo que precisam, está bem? A planificação anual eu posso enviar, porque lá está, agora na altura eram as orientações curriculares, as coisas vão mudando, não é? Uma pessoa vai ficando velha,
estava a dizer hoje no início que estou a ficar velha, mas vocês podem adaptar e, se for necessário, posso enviar a planificação anual editável, está bem? As planificações hoje em dia têm a ver também com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. As grelhas são um bocadinho diferentes, as coisas têm de ser um bocadinho mais trabalhadas, atualizadas, pronto. Mas tudo se encaixa com bastante facilidade. Perguntas que tenham para fazer aqui à autora, aproveitem. Eu tenho o livro do professor, mas nunca cheguei a comprar o livro do aluno. Qual é o preço do livro do aluno? Também não sei. E a irmã Ruth, a seguir, ela vai falar um pouco, né, sobre os projetos que nós temos, mas este link está no bate-papo, se seguirem, mas ia pedir se calhar para aguardarem primeiro e ouvirem a Ruth e depois irem lá para o link, não é? Porque temos lá outras coisas também. O livro do aluno é 4€, está, e o do professor também. Ok, obrigada. Não. Então vamos dar a palavra à Ruth, depois mais ninguém tem assim nenhuma questão, e a Ruth vai explicar como é que podem adquirir alguns destes manuais de estudos bíblicos, não é? Alguns destes livros. Faz favor, Ruth. Pois é, já ficou tudo entusiasmado, não é? Para ir já comprar, para começar já a trabalhar este manual com os seus alunos. A Tânia tem realmente toda a autoridade para falar assim, ela é mestre em Educação da Infância e Ensino Básico e também tem ela diz que é velha, não é? Por isso ela já tem uma longa experiência a nível de escola dominical e também como professora de moral evangélica, por isso ela fez algo extremamente bem feito. Eu gosto imenso deste currículo, ele é mesmo fantástico e recomendo completamente mesmo para usar com o primeiro ciclo e até com o segundo ciclo, se os miúdos forem só de segundo ciclo e muito infantis. Porque às vezes nós temos turmas de segundo ciclo, já tive turmas de segundo ciclo em que era mesmo para dar matéria de primeiro, porque eles eram absolutamente infantis, muito, muito pequeninos ainda, e este currículo aplica-se também perfeitamente a esses meninos, está bem? A Comasep tem este manual, que é o único que está neste momento a cumprir o acordo ortográfico. Então é o único que nós podemos usar mesmo em sala de aula com os nossos alunos e que os nossos alunos também podem adquirir. No entanto, nós temos outros manuais que foram feitos há alguns anos, portanto, não estão segundo o novo acordo ortográfico e, como tal, não podem ser usados mesmo em sala de aula, que é o caso das histórias do Nelinho, do Gasparinho, meu amigo, e dos amigos da Janica. Qualquer um destes manuais, eu já usei todos eles e em várias turmas, em vários anos diferentes, todos eles têm ideias muito giras, coisas muito úteis que nós podemos aplicar em sala de aula. Não como currículo, tal e qual como a Tânia esteve a explicar aqui, que podemos fazer com a Descoberta ao Tesouro, mas sim para tirar ideias, para tirar sugestões, para aplicar em qualquer altura. Por exemplo, alguns deles têm várias ideias para dias especiais. Por que não retirar de lá ideias para esses dias especiais? Então, a Comasep vai preparar uns pacotes especiais a preços promocionais, bastante mais económicos do que o preço mesmo de edição dos livros, para que os professores possam adquirir e ter esses manuais como ferramenta de trabalho para poderem auxiliar na preparação das suas aulas. Todos estes livros têm livro do aluno, livro do professor. Alguns deles, que é o caso da Janica e do Nelinho, têm um livro para o primeiro e segundo ano e um livro para o terceiro e quarto ano, em que as atividades são dentro dos mesmos temas, tudo igual, mas está, como é óbvio, com um grau de dificuldade diferente consoante o nível de ensino. E o livro da Janica também tem um livrinho de histórias que acompanha o livro para o professor poder orientar-se. Então, isto vão ser vendidos em pacotes bastante económicos para que todos os irmãos possam ter acesso a estes materiais e ficar com mais esta ferramenta para vos ajudar, está bem? Então, como é que nós vamos fazer? Há um formulário que vocês já podem encontrar aí no bate-papo
e que depois também irá para os grupos de conexão, portanto, depois também podem ir a partir de lá. E fazendo clique nesse link que vos apareceu aí no bate-papo, vão para o formulário e depois têm lá todas as informações. Fazendo a encomenda através desse formulário, depois a Comasep envia para a vossa casa o que vocês encomendarem com o valor do pacote, mais os portos de envio, naturalmente, está bem? Pronto, então isto é uma forma de estarmos mais preparados, certo? Nunca é demais. Nós vimos que a internet sabe tudo, não é? Vimos há um bocadinho, mas tinha lá um quase, e realmente o papel também é importante, e termos estas ferramentas nunca é demais, está bem? Não sei se alguém tem alguma questão relacionada com isto. Não, eu só quero dizer que eu gostei muito do livro da Tânia, até agora tenho usado as ideias dela e realmente têm sido muito úteis nas minhas aulas. Sim, 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 sem dúvida, acredito que sim. Bom, então, se não tem mais nenhuma pergunta, ainda vou deixar um pequeno espaço aberto. Se não tem mais nenhuma pergunta, depois nós iremos encerrar. Só dizer aqui Faz uma favor. coisa, por favor. Tenho aqui presente uma aluna de escola dominical que acabou de me dizer, porque esta técnica do baú e das mensagens guardadas dentro do baú eu já uso há muito tempo, e ela estava-me a dizer que ainda hoje tem o baú dela com as mensagens e as verdades guardados, e ela agora vai ser professora de moral evangélica, portanto, lá está, mais uma vez vincar façam coisas que eles possam mais tarde voltar a ver, voltar a ler, voltar a recordar, só esta parte. Senhor. Pronto, vocês já sabem que eles são nossos professores de Educação Moral e Religiosa Evangélica, que estão sempre a receber novos materiais, novas sugestões. Dentro em breve irão receber, agora já esta semana, a nossa sugestão também de materiais para o Natal. A APEC também irá providenciar um kit. Enfim, eu vou transmitir-vos através dos canais habituais todas as informações. E relativamente também a estes, ao livro À Descoberta do Tesouro e também estes pacotes, já sabem, cliquem no link, mas também nós vamos divulgar e nós, equipa de coordenação da Comasep, estaremos sempre disponíveis para vos atender, quer seja através de telefone, Messenger, WhatsApp, o que vocês quiserem, não é? E queremos providenciar aos nossos professores, aliás, eu também sou professor, não é? Também estou a dar aulas, ainda hoje dei 3 aulas. Portanto, queremos providenciar aos nossos professores todo o apoio que vocês necessitarem e juntos queremos realmente trabalhar como servos para a glória de Deus. Ele é que é o nosso alvo, ele é o nosso objetivo final e sabemos que ele e só ele tem esta capacidade de transformar a vida dos nossos alunos e fazer com que estas crianças tenham uma vida diferente, um futuro diferente, um futuro glorioso com Cristo, não é agora e por toda a eternidade. Pronto, este é de facto o nosso trabalho, a nossa luta, e damos graças a Deus por nos ter escolhido a cada um de nós para fazermos este trabalho missionário. É mesmo, não se esqueçam, isto que estamos a fazer é trabalho missionário, graças a Deus.